Oiê, vamos falar de presente perfeito? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder falar de mais um time tense que a gente tem na língua inglesa, a gente vai falar do present perfect, ou também que pode ser traduzido como presente perfeito. Para poder facilitar a explicação, hoje a gente vai retomar também alguns elementos do que a gente já conversou sobre o past simple ou simple past, ou até o passado simples, para poder ficar um pouco mais claro, porque quando a gente conversa sobre esse assunto, já traz um comichão, já traz um mal-estar, as pessoas começam já a ter querer um colapso quando a gente fala de presente perfeito, porque não é um tempo que a gente tenha na tradução do português tão exatamente. Se você fala português de Portugal, provavelmente você tem esse tempo verbal, mas o português brasileiro não tem. Então é isso que fica o grande desafio da gente poder entender exatamente o que quer dizer o presente perfeito. O que vai acontecer é que, principalmente, o presente perfeito, ele está falando de alguma situação do presente, de uma ação que já foi completa. É aí que mora o grande problema. Bom, se eu tô falando de uma ação que já está completa, que ela já foi feita, por que simplesmente eu não falo o passado simples? Por que eu não uso o past simple em vez do present perfect? É aí que tá. Quando a gente fala de português, a gente já tem algumas questões de que outros tempos verbais foram se aglutinando em outros tempos. Então por isso que tanto esse vídeo quanto o próximo eu vou explicar fazendo comparações com outros tempos verbais da língua inglesa, para ficar mais fácil. Se a gente faz a comparação com outras frases com o passado simples, fica um pouquinho mais fácil de entender a questão do presente perfeito. A primeira delas é que o presente perfeito fala de uma ação que ela foi completada no passado, mas que ela ainda perdura até o presente. Então o mais importante dessa ação não é de fato o quando aconteceu, mas o que aconteceu. Vamos pegar um exemplo. O primeiro deles seria I worked there in 2013. Você pode perceber que nessa frase eu trabalhei lá em 2013 significa que a pessoa trabalhou e não trabalha mais. Então isso faz a diferença do passado simples, do past simple, que é uma ação isolada no passado que não tem mais consequência no presente e acabou. A outra seria I have worked there since 2013. Eu tenho trabalhado lá desde 2013. Nessa a tradução consegue ajudar a você entender que a ação começou no passado e ela ainda tem um resultado no presente. Perceba que nessa questão fica muito fácil a gente entender que nesse sentido a gente consegue traduzir porque tem o tem. Porque o presente perfeito ele é construído com o have como verbo auxiliar. Você vai ter o sujeito, o have ou o has, dependendo se você usou um pronome de singular que é he, she, it, você usa has. Para todos os outros, você usa have. Você usa o verbo na terceira coluna dos verbos irregulares, ou se não, o verbo no passado sempre for regular. Por exemplo, o verbo regular, você fala worked, e você fala então worked com have worked. Se ele fosse irregular, como depois eu vou fazer um outro exemplo, seria o verbo to go. Então você tem went, depois você tem gone. Então você fala went para past simple e depois have gone para quando você fala de presente perfeito. Porém, quando a gente tira essa questão do que a gente tem como tempo, como marcação de tempo, a gente consegue fazer outras frases para poder ficar melhor compreendido. Vamos lá. Se eu falo para você I went to Belgium, você pode perceber que eu fui para a Bélgica. Nesse sentido, a ação está completada, ela não tem mais nenhum sentido, porém, falta uma informação importante que é a questão do tempo. Então pode ser que eu tenha perguntado para você Where did you go in 2021? E aí você tem essa resposta, I went to Belgium. Esse é o grande problema. Quando a gente fala de inglês, existe uma questão de time tense. Então é uma tensão temporal. O mais importante que a gente tem é as relações dos verbos com o tempo. Então a gente precisa de uma marca de tempo nessas questões, essas relações de ações. Percebe que quando eu falo essa de I went to Belgium, a gente está pegando uma questão do que a gente tem de acostumado com o português brasileiro, que é o verbo carrega toda a informação de tempo e de modo. Porém, no inglês não é assim, porque os verbos eles mudam muito pouco. O que muda é a relação deles com as outras informações da frase. Então vamos lá. Perceba que quando eu falo I have gone to Belgium, o mais importante nessa frase é o que você fez. Então, por exemplo, se eu falo para você I went to Belgium in 2021, você percebe que o mais importante nessa frase é tempo. Quando você fez. O passado simples é sempre para quando você faz alguma coisa. I have gone to Belgium. O mais importante nessa frase é a ação. Por quê? Porque o passado simples, ele se importa com tempos fechados e você não pode mais mudar o passado. Enquanto o presente perfeito, o present perfect, ele fala de tempos que ainda estão abertos e que podem ser modificados. Como, por exemplo, poderia até inclusive ter falado para você I have never gone to Belgium. Eu nunca fui para a Bélgica.
E eu poderia ter falado I didn't go to Belgium in 2019. Percebe que, inclusive, nessas duas frases, o mais importante no passado simples é quando. I didn't go to Belgium in 2019. Qual que é mais importante? O tempo. Quando você foi. Agora, I have never gone to Belgium. Eu nunca fui para a Bélgica. Nesse sentido, o mais importante não é quando você foi, mas que você nunca foi. Porém, quando você fala de presente perfeito, você pode mudar essa ação. Quando você fala de passado simples, você não pode, porque o tempo está fechado. Então, presente perfeito fala de experiências da sua vida, enquanto o passado simples fala de coisas que aconteceram em um tempo específico. É por isso que, inclusive, tem um jogo, que inclusive tem uma série, que se chama Never Have I Ever, que é o nosso famoso Eu Nunca. Então, quando a gente tem esse jogo, a gente vai fazer brincadeiras falando sobre coisas que aconteceram na vida de uma pessoa. Então a gente fala, como por exemplo, eu nunca quebrei algo e botei a culpa em outra pessoa. Então, quando você fala isso e alguém te pergunta isso, o mais importante não é quando a pessoa fez, mas que a ação foi feita. Porque perceba que nessas brincadeiras, se a pessoa fala, eu nunca quebrei alguma coisa e botei a culpa em uma pessoa em 2019, muito provavelmente a pessoa sabe quando aconteceu. Porém, essa brincadeira do Never Have I Ever, você está perguntando de experiências da sua vida. É por isso que tem essa dinâmica do Never Have I Ever, de que algo nunca foi feito na experiência de uma vida de uma pessoa. E que, inclusive, quando você vai olhar para poder você ver experiências do Wikipedia, sempre que aparece uma marca de tempo de quando alguma coisa aconteceu, a gente vai ter essas ações no Past Simple. Enquanto ações que ainda estão abertas, que elas ainda vão acontecer ou que ainda podem ser modificadas, elas aparecem no presente perfeito, no Present Perfect. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. O presente perfeito, o present perfect é meio complicadinho de a gente entender porque ele não tem uma tradução específica. Então, muitas pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo estão tentando pensar em uma tradução que é eu não tenho. Toma cuidado, não dá. A partir dessas aulas, eu sugiro cada vez mais que você perca esse costume de fazer uma tradução literal de cada uma das palavras, mas pegue o porquê que a gente utiliza aquelas construções. Eu sei que isso pode ser muito difícil, eu sei que isso pode atrapalhar bastante, mas tem algumas coisas que não dá para traduzir porque a gente não tem esse tempo verbal na língua portuguesa. Então não vai adiantar nada você querer traduzir. Porque como a gente não tem, como é que você traduz? Tem muitas coisas que a gente não traduz e a gente entende o significado. Por exemplo, se eu falo pra você pizza, a palavra tá em italiano, você entende o que é pizza. Você não precisou traduzir pro português. Assim como, por exemplo, a gente tem a palavra sushi. Você não precisou traduzir pro português para entender qual é o significado. Assim como, por exemplo, a palavra pendrive. Você não precisa traduzir pro português para entender o que é. Então, tente cada vez menos traduzir e entender por que você usa. Isso vai te ajudar muito mais do que você traduzir palavra por palavra, tentando trazer uma tradução para o português para você não se confundir. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que você quer pedir, alguma coisa que você não entendeu exatamente, escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso você queira até lembrar um pouquinho mais de quando a gente falou do Past Simple ou do Simple Past, tem esse vídeo bem recentezinho que a gente acabou de falar, então é uma boa para você poder pescar sua memória. Tem um outro vídeo que eu falei de Present Perfect, que assim, ele é um pouquinho mais velho, assim, se ainda não saiu o vídeo, você pode assistir só o próximo, ou você pode ver esse daqui também, você pode fazer uma comparação de quanto que eu mudei. Vai tá aí pra você poder ver uma outra versão minha do passado. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e se vê no próximo vídeo. Até mais!